Então, iniciaremos esse semestre uma série de apresentações, de seminários com pesquisadores do ECOS, né? Então, a gente inicia hoje a primeira apresentação com o Dr. Lucas Maciel Ferreira. Ele obteve o seu título de doutor recentemente e então hoje ele vai apresentar uma discussão aqui com os colegas sobre revisão de literatura. A ideia da gente fazer esses seminários também é que no conjunto, depois de todas as apresentações, a gente consiga fazer um documentário, né, e pegar as fotografias antigas do ECOS, que a gente tem muito trabalho, fez de extensão aqui na Serrinha, então tem muita fotografia, muita coisa, muito material que a gente vai tentar juntar nisso, né? Seja de uma forma audiovisual, ou talvez pensar em algum outro tipo de ferramenta depois, mas a ideia é de compartilhar, socializar, né, essas pesquisas que a gente tem desenvolvido dentro do núcleo de pesquisa. Então, Lucas. Obrigado. Bom dia, então agradeço muito a professora Márcia pela essa introdução, agradeço a presença de vocês, né, também a universidade por permitir que eventos dessa natureza aconteçam, né, pois a parte de revisão de literatura ela é muito falada e pouco vista, assim, no sentido de que não há, por exemplo, uma disciplina de revisão de literatura, né? Apesar de que é parte da disciplina acadêmica, no sentido mais amplo e profundo, né? Ser um acadêmico é disciplinadamente revisar a literatura. Então, primeiro, hoje eu gostaria de passar alguns princípios e ferramentas, né, enfatizando que não esgota o assunto, né, a ideia de revisão de literatura ela vai variar de área para área, de objetivo para objetivo, mas há algumas questões gerais que são muito importantes, né, então são os princípios e também apresentar ferramentas, né, da evolução tecnológica, como ela pode auxiliar os pesquisadores a obter resultados mais rápidos que antes, de uma forma mais manual, analógica, digamos assim, era mais difícil pela própria ideia do acesso físico a livros, e hoje a gente tem os repositórios, né, eletrônicos e o próprio compartilhamento virtual de textos, né? Então a obtenção da literatura ela está muito mais potente hoje, né? Fazer um trabalho, obter ineditismo, ele se torna uma questão mais corriqueira do que antes. Então agradeço novamente a professora Márcia e também as minhas colegas que estão no estágio de docência. E a primeira questão inicial, muito importante, é por que revisar? Essa pergunta, né? Por que eu devo ler, né, ou tomar conhecimento das questões que aconteceram? Pode parecer para nós que estamos, né, aqui graduandos, pós-graduandos, doutores, pós-doutores, simples. No entanto, essa pergunta ela ainda vai encontrar eco, digamos assim, no senso comum. E aí a gente não pode esquecer, né, que a questão do senso comum seria a nossa base, né, como diz o Popper, não tem nada como senso comum, só não vou atrás dele. Então, ele é o início das reflexões. E um dos lugares, dos maiores repositórios de senso comum é a conhecida hoje plataforma X, o Twitter. E eu vi um comentário que ele me chamou muito a atenção, né? Obviamente não entra em questão quem fez o comentário, mas a métrica do comentário, né? O fato de que ele teve 5.000 curtidas, né? E um impacto de 100.000 visualizações. E que comentário é esse? Um comentário que falava sobre revisão de literatura, né? Então dizia, sabe que eu acho que boa parte da necessidade hiperfrequente de referência traz uma limitação gigantesca para a academia, é basicamente repetir e organizar o que já foi dito,
como se precisasse ser dito de novo, né? Essa é uma ideia, porque eu digo a ideia senso comum, assim, né? Porque de fato as pessoas, né, houve um eco, as pessoas se identificaram com essa ideia sobre o que acham que é revisão de literatura e se deveriam fazê-la ou não, né? E no caso, né, a revisão de literatura é um procedimento técnico, né? É um procedimento que ele tem a ver com princípios e técnicas para a elaboração de textos acadêmicos. Fazer uma boa revisão de literatura é a base de fazer um bom texto acadêmico. E aqui são questões que as autoras elas levantam sobre a importância, né, de romper então com o senso comum quando se faz a revisão de literatura. Ou seja, a primeira coisa é de entender que a gente está entrando numa cultura disciplinar, que a gente está entendendo como funciona o nosso campo. E outra que aí entra essa questão, né, que após uma leitura técnica, como eu posso dizer, disciplinada, sistemática, você consegue encontrar lacunas no que precisa, no que já foi estudado. Ou seja, diferente do que se acreditava de repetir novamente tudo que já foi escrito, muito pelo contrário, graças à revisão de literatura é que vai se encontrar o que ainda não foi dito, que está ainda por se dizer. Né? Então, a primeira questão, a importância de fazer uma boa revisão de literatura, né? Entra também, e aí essa questão, né, nós que estamos começando na pesquisa, né, que a gente não fez ainda um trabalho, né, que nos empoderou, digamos assim, com o tema, que aí também a questão da concessão temporária, né, a um autor referência no campo, que fala sobre tais coisas, porque a gente vai ver ao longo do tempo que às vezes é isso, no final das contas, à medida do tempo, um autor vai se tornando a grande referência daquele assunto, né, às vezes um grande nome no Brasil de alguma coisa, assim, então e isso vai acontecendo também. Outra questão que eu acho muito importante, que eu acho que essa é uma das perguntas que eu também faço quando estou avaliando o trabalho, é como essa pesquisa se posiciona, se situa no campo de conhecimento. Né? Saber entender o lugar da pesquisa que a gente está fazendo dentro da discussão daquele assunto. Eu quero discutir políticas públicas, mas qual? Da saúde, educação e tal. Como o meu trabalho está dentro disso? Não quero discutir todas as políticas públicas. Então aí a gente vai entendendo a importância de situar o nosso empreendimento dentro de um campo que, né, já está estabelecido. Sustentar a revisão de literatura é parte fundamental de qualquer tipo de trabalho científico, acho que dá super explicativo. Ali eliminar a possibilidade de se trabalhar em vão, então aí mostra essa diferença, porque na primeira opinião, assim, que eu estava mostrando, a pessoa achava que era trabalhar em vão, fazer uma literatura né, repetir o que já tinha sido dito era trabalhar em vão. E no caso, seria o exato oposto, né, de que precisa se ler, precisa se entender os graus de relevância ali no tema, para não acabar com a repetição, né? E aí entra a questão da criação intelectual dos outros autores, de não cair no que se chama de ilusão do ego, né? De dizer, nunca vi isso na literatura, minha opção, minha posição é inédita, e aí o que faltou foi a pessoa fazer uma revisão mais sistêmica, né? E ver que aquela posição que ela tem já tinha sido colocada por outros autores, né? Então há um aumento da consciência do grau de ineditismo da nossa pesquisa. Então são questões que levam a gente a entender a importância, né, da literatura prévia.
E aí a pergunta, né, metodológica, então, como revisar, como fazer isso, e já que eu pensei essa apresentação principalmente para pesquisadores iniciantes, né, não é para doutorandos, né, eu quero iniciar muito básico, né? A gente não vai falar de tudo isso não, mas vamos falar da questão do significado, né? Da significância do trabalho, do quanto ele é importante para o campo, né? Afinal a gente começou com a justificativa do problema, do trabalho, de por que fazer a pesquisa, né? E a revisão de literatura vai dando as direções do que está importando para os pesquisadores, né? Para os pesquisadores prévios. E isso, né, vai nos guiando, então, à identificação de palavras-chave, que é algo que sempre quando, por exemplo, eu vou avaliar um trabalho, quando me solicitam para numa banca, assim, eu sempre vejo isso, se a pessoa estabeleceu palavras-chave. Se ela conseguiu já estabelecer, e se ela não estabeleceu, quando chega na banca eu pergunto se ela consegue nomear as palavras-chave dela, porque isso já amarra a própria maneira de analisar o trabalho, né? Como a pessoa dentro da escrita dela fez essa amarração das palavras-chave. No meu caso, do doutorado, por exemplo, era a RENAF, o grupo que eu estudei, a Política Nacional de Saúde da População Negra e o controle social. E aí o trabalho foi relacionar essas questões dentro da pesquisa, né? E as palavras-chave elas vão abrir a possibilidade da gente entender o campo, né? E principalmente, e aí voltando a essa questão de que a pesquisa no início, que é o início da pesquisa e aquele grande livro da investigação em ciências sociais, como sempre inicie pela pergunta de partida, né? E que ela vai ser reformulada à medida que você busca na literatura, né? Você faz uma pergunta de partida, estabelece palavras-chave, busca na literatura e aí as suas reflexões a partir dessa busca na literatura te reformulam a sua pergunta de partida. No caso do meu doutorado foi, a primeira pergunta era como os povos de terreiro exercem o controle social no SUS. E aí, a partir da definição maior da pesquisa, né, de olhar a RENAFRO, foi refinado para como a RENAFRO se forma como comunidade epistêmica da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. E aqui depois eu mando para vocês, mas tem outros pontos que são interessantes, mas para a nossa questão são esses dois. E aí então, né, basicamente aquela ideia de entre no Google Acadêmico, tudo bem, mas entrei no Google Acadêmico, mas como? Porque no final das contas, existem algumas questões que a gente não tão certas assim. Poxa, eu tenho que ver então, eu digitei ali RENAFRO, uma das minhas palavras-chave, eu tenho que ver os 253 resultados, né? E se fossem 2.000, 3.000 resultados. Aí entra aquela questão de que, bem, você pode limitar pelo tempo, né? Os últimos 10 anos, os últimos 5 anos, né? Se foi demais. No meu caso, não havia tantos resultados assim, né? Ao longo de 20 anos, 15 anos de pesquisas que falam, né? Sobre a rede. Então eu pude ver até o final desse, né? Ir classificando esses 253 resultados, mas o que eu quero primeiro chamar a atenção é esses dois artigos aqui. Quando você põe qualquer tipo, né, ele te dá resultados gerais, basta estar citado. Mas, dependendo do que você escreve, né, da tua palavra-chave, quando você clica em artigos de revisão,
ele vai te dar outros resultados, né? Então ele me deu 2 resultados aqui, aqueles 200 e pouco com o artigo de revisão que eu cliquei, ele me deu 2. Eu já adianto que nenhum desses é artigo de revisão suficiente. Pode falar, Isabela. Lucas, tem uma certa resistência acadêmica em utilizar o Google Acadêmico, em virtude dele justamente adicionar nos seus resultados o que se chama de literatura cinza, né? Que seria esse conjunto de trabalhos que são TCCs, que são dissertações, que são publicações em anais de eventos, por exemplo, que não são revisados por pares ou não necessariamente estão num periódico acadêmico, né? Mas eu acho que existem formas de você justificar isso no trabalho, né? Se tu pudesse falar um pouco sobre. Sim, no caso no teu caso, né? Exatamente. Essa justificação de inclusão e exclusão, isso vai porque dentro da nossa revisão de literatura, à medida, né, que como ela vai variando de pesquisa para pesquisa, de objeto para objeto, o critério de inclusão e exclusão ele vai sendo feito pelo pesquisador. A revisão de literatura ela tem essa capacidade, essa liberdade de criar o que você quer ou não. Por exemplo, você estabeleceu um critério muito importante, tem que ser periódicos revisados por pares, não pode ser análise de congresso, não pode ser TCC, etc. Apesar de terem sido, né, alguns, né, já têm aprovação, mas às vezes são textos que não são da natureza acadêmica, né, de revisão por pares. Então aí começa a parte da revisão de literatura, digamos assim, a parte mais, abre aspas, braçal. Por quê? Porque aí você pode fazer vários critérios. Mas, por exemplo, assim, que eu diria, né? Se eu peguei os 3 primeiros resultados do Renafro ali, aquele que deu 200 e tantas, né? Só para mostrar. Seria um nome, aí eu botei o ano, né? Porque daí eu vejo quem escreveu, coloco o ano, coloco o tipo, né, de artigo, mas esse no terceiro aqui, eles já são anais do 8º Congresso de Antropologia e Tecnologia. Então esse já seria uma literatura cinzenta. Numa classificação posterior, eu já excluo ele, já coloco em outro, e vou deixando só os que forem artigos. Né? E aí eu não paro só no título do programa de pesquisa, né? Claro que para a questão do nosso seminário, nossa oficina, eu só coloquei esse, mas você pode colocar local, você pode colocar a área, o nome da revista, porque dá para fazer muitas apresentações, comportamento de dados através disso. A revisão de literatura é essa análise de dados, como a bibliografia acadêmica se comportou num tal período, né? Então existem muitas possibilidades de você fazer hierarquias por ano, ver qual foi o ano que teve mais, qual a região, qual a revista que mais publica, etc, etc. Questões que, dependendo do que você está estudando, podem ser muito relevantes, né? A própria métrica, né? Exatamente. Sim, isso que a gente vai falar, inclusive, sobre métricas em breve. Eu não estou indo muito rápido, não, tá? Não. Tá. Então, essa é uma questão bem mais é que essa questão leva mais tempo daí, né? De você ir lá, ver, né? Mas é muito recompensador, assim, porque principalmente quando você não tem um problema de pesquisa muito bem definido, você não sabe o que pesquisar sobre, né, saúde dos terreiros, você vai colocando ali, né, os problemas de pesquisa e vai entendendo, olha, esse artigo aqui fala sobre como a rede se insere na política, o outro fala de sentidos e ações, né, para implementar a política. Então você vai vendo, né, como os pesquisadores eles vão formulando as suas pesquisas e te ajudar também a poder redefinir o problema de questão, que eu acho que é o foco maior dessa apresentação agora, né? E aqui eu não sei se alguém já ouviu falar do Litmaps, do mapa de literatura. Bem, esse aqui é uma...
Essa é um uso, né, um daqueles usos virtuosos da inteligência artificial, né? Ele muda muito o jogo, ajuda muito você a entender determinadas questões, né? Ele não é perfeito, ele tem ainda assim algumas falhas, né? Ele tem uma diferença entre interface gratuita e a paga, mas dentro da interface gratuita do Leadmaps você já consegue ver coisas muito interessantes. Então deixa eu entrar. Quais são as outras plataformas como essa? Tem outras? Eu utilizo também o Connected Papers. Connected Papers. Que não tem versão paga, né? Ele é gratuito. E esse é gratuito? Essa aqui ele tem a... Você consegue usá-lo, você consegue fazer 2 mapas de literatura gratuitamente. Vamos ver se vai entrar. Ele já está introduzindo. Então você entra tanto com o Google quanto com o teu Asset. Isso, pronto, entrou no meu aqui, eu já tinha feito, né? Então essa é a primeira interface, né? Assim que entra o Leadmaps, né? E aí, por exemplo, eu fui digitar o mesmo termo que a gente fez ali no Google acadêmico, né? Ele busca no Google Acadêmico, mas ele não entrega tudo que o Google Acadêmico entrega. Então ele tem uma questão de ser, digamos, mais pragmático, mas eu recomendo sempre também fazer uma revisão de literatura no Google Acadêmico, porque às vezes existem coisas que não entrariam, mas podem ser muito bem utilizadas como referência. Tá? Então, aqui ele vai ter, né, ele me entregou uma primeira questão, que ele te dá já o sobrenome do autor, o ano, o título, e aí ele tem, dependendo se ele consegue eletronicamente captar isso, ele pega as referências e as citações, né? Então nem sempre, óbvio que esse artigo aqui tem várias referências, mas nem sempre o Leadmaps ele consegue ver. Ali tem o PDF, normalmente você consegue já baixar direto, clicando no ícone do PDF, né? Mas eu vou descer um pouquinho aqui para vocês verem, porque essa é uma parte super importante, porque daí aqui tem uma citação, deixa eu ver mais citações, 9 citações. Ó, esse é um com maiores, esse aqui, ó. Percepção daqueles que perguntam qual sua cor. Ó, ele tem gravado 9 citações. Ó. O que acontece quando você clica aqui? Ele centraliza o artigo na percepção daqueles que perguntam sua cor, então vira o grande 2019, e esse aqui são os artigos que citam. Né? Então tem esse aqui, completude das notificações. Tem esse aqui, fatores associados. Às vezes ele pega o título em inglês, né? Porque a referência dele não é o Brasil, então, como a gente faz tanto título quanto resumo em inglês, ele vai pegando nessa parte. E aí ele vai te dando essas conexões, né? Quais foram os artigos que citaram esse aqui. Né? Então ele já te dá uma direção, um encaminhamento, né?
E aí tem outras questões que quando você vai fuçando, você pode pegar. Por exemplo, aqui. Deixa eu mostrar algo que já foi feito aqui quando eu fui construindo o meu de religiões afro-brasileiras e saúde, né? Então, por exemplo, esse artigo aqui de 2016 da Juliana Werneck, Racismo Institucional na Saúde, ele é um artigo que ele traz, né? Ele tem, digamos assim, um impacto muito grande, né? O Litmaps mostra que esse é um artigo seminal para muita gente, né? Só ele mesmo, sozinho, tem 258 citações que o Litmaps ele pôde aplicar, né? E vai te mostrando todas as possibilidades que a partir dele vai surgindo, né? Então você tem como fazer uma organização, né, que não é, digamos assim, não é obrigatória, não, um artigo pode levar outros, mas pelo menos ele já não te deixa no escuro, não te dá, né, ele te dá alguns encaminhamentos. Outras questões que aí você vai trabalhando no Litmaps, é você podendo ir rotulando os artigos, quando diz assim, aqui das tags, né? Isso aqui. Isso. Que é a marcação aqui que ele pede, ó, então você tem como criar as marcações, eu tinha criado as minhas, né? Eu estava lidando, descolonização, ação institucional, implementação da política, mas você vai criando e vai podendo colocar, dando uma cor para os artigos diferenciados, né? Então, e aí você vai incluindo, quando você clica no artigo, ele te dá a opção de adicionar, né? Então você clica aqui e ele te dá um mapa de literatura para você adicionar, e se você não tiver nenhum, você clica no novo Litmap e põe o nome ali dele, né? Então, por exemplo, aqui, religiões afro-brasileiras e saúde. Tem esse aqui, né? E aí tem alguns, eles estão em cores diferentes, porque eu acabei colocando, né, dentro desse campo que eu chamo de religiões afro-brasileiras e literatura e saúde, tem três vertentes principais, né, que eu coloquei, que foi o critério de as etiquetas, né, de racismo institucional, são esses aqui os artigos sobre implementação da política, os artigos que falam de descolonização da saúde ou decolonização das ciências sociais, né? E o quarto, que é a ação coletiva negra em saúde, né? Então é essa relação visual que você, inclusive, depois você pode exportar como parte, colocar na sua pesquisa, etc. e tal. Mas também é interessante aqui, ó, quando você vai aqui em cima dessa partezinha aqui, né, você consegue ver isso aqui, por exemplo. Aqui, certo? E aí, quando você organiza eles em tags ali nas etiquetas, você consegue organizar, por exemplo, aqui, ó, esses são todos de ação coletiva, negra em saúde. Esses aqui são de descolonização, esses aqui de racismo institucional e esses aqui de implementação, né? Então, basicamente, ele te ajuda nessa organização dos textos, né? Não é perfeito, mas ele já dá uma direção para você. E é legal, às vezes, você voltar e ver se a tua revisão de literatura bate um pouco, o que está faltando, etc. Isso ajuda também a medir, né, a qualidade do trabalho, assim. Se, por exemplo, se você está referenciando mais citado
dos autores ou se isso simplesmente escapou da nossa revisão de literatura, né? Deixa eu ver se há algo mais. Eu gostaria, não vou falar sobre sincronização com os atos de referência, né? Isso não é preciso agora, mas apresentar então essas duas possibilidades, né, de trabalho. E eu queria fazer um pequeno exercício com vocês, né, que vocês conseguem fazer até no celular, porque está com o computador, mas vocês conseguem fazer até no celular. Digita no Lead Maps, então, uma das palavras-chave de vocês, assim, para ver qual o resultado mais relevante e se ele bate com alguma coisa que vocês já viram, assim, né? No caso, eu entrei no Lead Maps, aí só entrar com o... Lucas, Pode falar. para quem também é da graduação, acho que é interessante, foi um toque que a Márcia me deu na época do TCC, que há um setor na BU, né, que é o setor de suporte à pesquisa, que tem profissionais ali que são literalmente especialistas em revisão bibliográfica. E você pode marcar, agendar um horário e eles te mandam um formulário prévio, você preenche quais são suas palavras-chave, possibilidades de pesquisa, qual é o seu problema, enfim, qual é o tipo de revisão que você deseja fazer, quais as plataformas que você acha que são interessantes, e eles trabalham com mais ou menos umas 50 plataformas de indexação, né, como Web of Science, Cielo e afins. Então eles te montam um plano de trabalho, entra neles e te explicam esse plano de trabalho. Entra nessa plataforma, pesquisa isso, você vai chegar a tantos artigos. E eu tive um problema bem interessante na minha dissertação, porque trabalhando com a palavra bens comuns e com a palavra comuns, eu tinha milhões de trabalhos, porque é uma palavra comum. Né? Então eu inclusive faço essa brincadeira na dissertação. E esse é um desafio, né? De fazer revisão de literatura com termos que muitas vezes são muito comuns, são corriqueiros, são utilizados em diversos trabalhos. E foi muito interessante, porque aí você trabalha com os booleanos, né? Que são justamente o and, or e not, né? Que são quando você consegue fazer uma filtragem mais qualificada dos seus trabalhos. Então, assim, a primeira pesquisa que eu fiz no Web of Science me entregou 125 mil trabalhos, né? Somente em língua portuguesa, publicados no Brasil. Por quê? É um termo muito comum. Então, eu tinha trabalhos da área da saúde, trabalhos da área da educação. Então, depois de fazer toda a filtragem com os booleanos, eu cheguei a 250 trabalhos. Então, ter esse apoio, muitas vezes, de um setor especializado da universidade, que está lá disponível para nós, só agendar um horário. A bibliotecária que me atendeu, super engajada realmente em ajudar as pessoas na construção das suas pesquisas. Eu acho que é um caminho bem interessante, uma sugestão, até para quem está fazendo prática de pesquisa, ou para quem está no seminário, de procurar esse setor da universidade, porque isso ajuda bastante. E como o Cristiano falou, eles foram formados, né, em biblioteconomia, como fazer esse processamento, e eles adoram receber alunos para dar essa retaguarda ali na coleta. Então, assim, vale a pena. Né? E aí, como está a pesquisa de vocês? Bateu. Bateu? Bateu aqui. Bateu. O que bateu? Ela fez uma boa revisão de literatura, o Lead Maps entregou o que ela já tinha visto. Por isso que eu falei que não era para doutorandos, né? Como a minha do doutorado ainda não fiz, então... Tá servindo, né? Tá servindo um pouquinho, né? Pelo menos já ajuda a entender aí, né? Então, e ajudar
né, vocês a procurarem o mais citado ali, né, porque mostra essa importância que o campo está dando a determinado autor, a determinado artigo, né? Aqui uma questão nova geração e velha geração. Eu fiquei conversando aqui, vocês tiveram que ter acesso ao app? Ou entraram direto? A gente tem que ter acesso pelo Google. Ah, tá, mas dá pra entrar como ali o Discover, só pra explorar aqui. Acho que dá, talvez. Como que vocês fizeram esse exercício? Pra mim, eu precisei fazer o login. Login? Sim, Não foi direto, não? Eu precisei fazer. eu acho que não sei se tem uma diferença do celular pro computador, ou o layout é diferente do que aparece pra você no Porque tu computador. também tá com... Tu baixou, né? Não, eu não baixei. É o site isso aí? Esse é o site, agora é o Ah, site. Agora é o Porque pra site. mim aparece outra interface também, Agora é o diferente site. dessa. Eu sei que tu tinha baixado o app mesmo. Deixa eu ver aqui. Mas eu não sabia que tinha um app pra celular no Netflix. Não, eu digo o app do PC. Ele. Ah, tá. Entende? Que pra mim eu entrei no Google normal e aparece outra interface. Na E não verdade, precisou não é de uma login. interface muito amigável pro celular. Tá meio. Sim, tanto que era só um exercício, não sei que vocês chegavam em casa, vão largar tudo e ficar só no Link Maps o resto do semestre. Aí, mostrar assim, né, que, deixa eu ver o que mais eu fiz. Mas ele coloca em primeiro lugar o resultado com mais citações ou não? Não, você dá uma olhadinha pra ver, não é obrigatório isso, que o com mais citações vai estar como o mais relevante. Né? E aí que a gente vai criando, né, critérios assim. Uhum. Tem trabalho pra caramba. A gente consegue filtrar por área? Consegue filtrar, eu acredito, deixa eu ver. Porque eu coloquei mudanças climáticas, pega trabalho de todas as áreas do conhecimento. E você quer? Da sociologia. Na sociologia. Vamos ver se Será que... tá, sim, claro. Consegue, né? Fazer o filtro. Vamos ver se ele já consegue filtrar. É, Porque daí- tem como personalizar aqui, né? Mas aí é mais o tempo lá. Sim. Porque daí ele vai filtrar pelo nome, né? No caso, no nome teria que aparecer essas duas palavras, não é isso? Essas climáticas e sociologia teria que aparecer. Aí ele já te dá a sintaxe aqui da operação, né? Ó, daí já deu aqui a sociologia, as mudanças clássicas que já foi, né, já inicia aqui, né? Aí tem outro, mudança temática. Mas são referências que eu também já reconheço. Uhum. Eu li, Salme. E qual a diferença, por exemplo, dessa plataforma com as que tu conhece, por exemplo? É muito semelhante. É muito o semelhante. funcionamento. Aham. Aham. Deixa eu ver se eu faço mais. E o Max, Eu consigo conectar. e o software Max TDA é outro nível de... Daí é para depurar esse levantamento Sim. dos dados. Sim. Uma ferramenta posterior. Obrigada. Bem, alguém tem alguma dúvida, assim, se ficaram com alguma questão pendente, assim, sobre fazer, o que, porque foi bem, a minha ideia era bem dar esse pontapé, né, inicial, fazer essa apresentação, né, desses princípios, e uma ferramenta básica, né, que usa a inteligência artificial para facilitar, acelerar as nossas pesquisas, né. Então, basicamente seria isso. Agradeço a atenção, né? E qualquer coisa podem me escrever. Obrigada.